Vivam, não sei como é que é de começar o programa. Ora, sabe-se que no início do século XII era uma pequena aldeia e que é suposto que Dom Afonso Henriques ou gente sua por lá tenha passado a caminho das conquistas que foram consolidando o nosso território. Também se sabe que os templários estiveram por lá, tornou-se portuguesa, depois de várias polémicas, pelo Tratado de Alcanices, em 1297. Um ano depois, Dom Dinis atribuiu-lhe o primeiro foral. O segundo foi concedido já no século XVI, em 1510, por Dom Manuel. Olivença, exatamente. Que muitos dizem filha de Espanha e neta de Portugal. É esse o tema que proponho para este Pontos nos Is. Olivença, que passou por vários conflitos peninsulares, como muitas outras regiões fronteiriças. Só que, em 1808, a 20 de maio, foi entregue aos espanhóis numa guerra estranha, já que rápida e nada sangrenta, a famigerada Guerra das Laranjas. Para conversarmos sobre a Olivença, tentando pôr os possíveis pontos nos is, temos cá esta noite o professor António Ventura, um alentejano de Porto Alegre, professor com nomeação definitiva na Faculdade de Letras de Lisboa. Das suas muitas obras, destaco a Cabernária em Portugal, de que um dia falaremos, e este, justamente, a Guerra das Laranjas, a perda de Olivença. Depois também convidei o Dr. Gonçalo Conceiro Feio, licenciado em História, gestor e docente universitário e, desde o ano passado, presidente da direção do Grupo dos Amigos de Olivença. Meus senhores, muito obrigado por terem aceito o convite. Se calhar, para dar início à conversa, perguntava, ou começava por si, professor António Ventura, o seu interesse por Olivença é puramente académico ou o facto de ter nascido ali ao lado teve alguma influência? Não teve, de facto, a proximidade geográfica, apesar dela existir e de eu estar habituado a ir a Olivença desde muito cedo, mas fundamentalmente interessei-me no âmbito, enfim, de estudos que elaborei sobre o envolvimento de Portugal nas guerras que a Europa conheceu a partir de 1792, na sequência da Revolução Francesa, e precisamente esse período menos conhecido, vá lá, até 1801, até à Guerra das Laranjas, e a própria Guerra das Laranjas, porque, de facto, olhando para os estudos que existiam, eles eram escassos. E, sobretudo, eram muito parciais no sentido de utilizarem somente fontes portuguesas. E eu creio que qualquer evento, e neste caso um conflito, embora um conflito com um nome um pouco absurdo, de Guerra das Laranjas, da Guerra das Laranjas, já vamos falar dela, caricato, devia ser estudado utilizando fontes de ambos os lados, não é? Daí eu ter-me interessado tanto pelo estudo como pela publicação de fontes, que eu creio que é fundamental publicar fontes. E no caso da Guerra das Laranjas fiz alguns estudos monográficos. O resto do livro é de uma grande minúcia e de uma grande preocupação. Eu direi que é uma espécie de síntese ampliada de outros estudos um pouco parciais que fiz, sobre o combate de Ronches, do combate de Flor da Rosa, depois a publicação no Boletim do Arquivo Histórico Militar dos diários de operações das divisões espanholas e, finalmente, este livro que pretendeu, enfim, um livro relativamente com uma dimensão modesta, vá lá, mas penso eu que, cotejando a documentação de ambos os lados e procurando até olhar para os mesmos eventos dos dois lados. Estou-me a lembrar também... do resto. Foi ele que me inspirou para esta conversa. Estou-me a lembrar, por exemplo, também da questão do cerco de Campo Maior. Enfim, publiquei um diário muito interessante de um oficial, que infelizmente não sabemos quem era concretamente, mas um oficial português que estava dentro da praça, e depois podemos cotejar com o diário de operações das divisões que cercavam e ver nos mesmos dias o que é que aconteceu e como aquilo que aconteceu era visto de um lado e do outro. Doutor Conceiro Feio, independente, já sei que o seu interesse por Olivença vem de trás da altura, ou relativamente à altura em que foi nomeado presidente do grupo, não é? Vem bastante de trás, além do interesse pessoal, até pelo conhecimento histórico e cultural da realidade de Olivença. A minha militância no Grupo dos Amigos de Olivença já é longa e, enfim, traduz-se num dever de consciência por ter muita dificuldade em compreender por que razão é que um conflito que se arrasta há 208 anos não tem uma solução que poderia até ser uma solução bastante simples. E, portanto, a questão da Olivença é uma questão que permanece subterrânea ao relacionamento entre os dois Estados peninsulares
E é uma questão que, embora aparentemente esquecida e aparentemente pouco abordada, é uma questão premente e é uma questão que ainda tem peso nas chancelarias dos dois Estados peninsulares. E, portanto, a questão da Olivença é uma questão que ocupa desde há muito o meu estudo, o meu labor e a minha militância. Estudo também, já que em termos académicos, a história... Sim, eu leciono História e Ciência Política e obviamente que, havendo um fundamento histórico para a questão de Olivença e um fundamento jurídico, é um tema fascinante, é um tema complexo também, é um tema muito complexo, quer do ponto de vista histórico e jurídico, quer do ponto de vista atual, sobretudo, mas é algo que atrai bastante a atenção que dispenso a assuntos desta natureza. Muitas páginas o professor António Ventura dedica aos dois líderes, ao espanhol Manuel Godoy, essa personagem muito pressionada pelos franceses, e ao nosso Duque de Lafões. De qualquer forma, duas personagens, diria. Sim, eu diria, eu poria em confronto, vá lá se podemos falar em confronto, Godoy e Luís Pinto Sousa, o nosso ministro dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, que de facto é o protagonista daqueles meandros complicadíssimos, já naquela altura. Os meandros políticos e diplomáticos eram muito complicados e muito ínvios e tortuosos. São duas personalidades muito diferentes, até pela idade, pela experiência. Godoy era um jovem. Era um jovem, mas de uma argúcia. Eu creio que, especialmente a historiografia espanhola, posterior à queda de Godoy e de Carlos IV, depois do motim de Aranjuez de 1808, toda a historiografia espanhola foi uma historiografia que se preocupou em diabolizar Godoy. Aliás, o Príncipe da Paz, como era chamado. Príncipe da Paz. E aí também se vê que ele era um político excelente, porque de facto, quando em 1793 a Espanha entra em guerra com a França, é por causa de Godoy, e depois, quando, 2 anos depois, é feita a paz, é também pela mão de Godoy. E daí receber o título de Príncipe da Paz. Por conseguinte, Godoy era um político excelente, porque fez a guerra, fez a paz, e faria outras coisas, eventualmente, se houvesse tempo e oportunidade para isso. Manuel Godoy, que é uma personagem que normalmente o grupo dos Amigos da Olivença não poupa. Sim. Enfim, não temos o melhor apreço pela figura histórica, mas enfim, não fazemos juízos históricos dessa natureza, até porque o Manuel Godoy personifica uma política que é coerente e que faz sentido dentro de uma lógica de Estado espanhol. A única coisa que lamentamos no grupo dos Amigos da Olivença é o que presentemente não se faz do nosso lado. Mas admitimos a figura de Godoy, ainda hoje é uma figura muito controversa. Ainda recentemente o Ayuntamento de Badajoz resolveu inaugurar uma estátua a Godoy, estátua essa que foi replicada na vila de Olivença, e não foi uma iniciativa pacífica. Pelo menos em Olivença não foi. Nem ingênua, se calhar. Nem ingênua, mas não foi pacífica. Levantaram-se algumas vozes discordantes locais. Porque compreendem que a ação de Godoy é uma ação que desencadeia todo este processo e toda esta questão de Olivença, que arrasta-se no tempo e que... De qualquer forma, nem Godoy, nem o nosso Sampaio agiriam da forma como agiram se do lado espanhol não houvesse a pressão da Aliança Francesa, como de resto o seu livro dá conta disso, e nós não estivéssemos como estivemos durante séculos, muito pressionados pela vontade dos ingleses, não é? Essa era a realidade. Essa creio que é uma fatalidade das pequenas potências, ou das potências médias e pequenas, dançarem ao som da música tocada pelas grandes potências. Foi nessa época como é hoje, enfim, não há grandes diferenças. Agora, a figura de Godoy é de facto uma figura extremamente controversa. Ela foi, como eu referi há pouco, diabolizada por toda uma historiografia espanhola a seguir em 1808. Em 1808 ele é culpado de tudo, todas as desgraças que a Espanha sofria, Godoy é culpado disso. E só recentemente, vá lá, desde há 20 anos esta parte, eu creio que o primeiro passo foi nos anos 50, o professor Carlos Seco Serrano, no prefácio que fez às Memórias de Godoy, já procurava estudar Godoy de uma forma diferente, mais isenta, mais afastada, menos, como direi, apaixonada, menos apaixonada. Não é? Porque
essa historiografia fernandina, vá lá, e depois as sequelas até ao século XX, apresentava Godoy como uma espécie de erotómano, uma espécie de... Enfim, ele conseguiu tudo à custa de uma relação amorosa que terá mantido com a rainha, etc. Vamos lá ver. Mas até isso não há... Não está provado. Não está provado historicamente. Até hoje. Não há um documento e as cartas, mesmo as cartas privadas estão publicadas. Que ele subiu muito rapidamente. E se subiu, ele tinha que ter algum valor. Não é possível, ainda por cima, num Estado absoluto, como a Espanha era naquela altura, uma monarquia absoluta, não era possível alguém subir onde ele subiu de soldado a marechal, sem ter qualidades. Não é? De resto, depois outras questões. Não é? Ele é responsável pela Guerra das Laranjas. Mas há um aspecto curioso, se me permite. Em 1798, ele é obrigado a demitir-se porque se opõe à invasão de Portugal. Esse é um aspecto extremamente curioso. Quando a França pressiona, e ele demite-se. Isso está perfeitamente demonstrado. E depois, em 1801... A época era outra, o contexto era outro. Mas em 98 ele opõe-se porque ele compreende que a aliança com a França é importante e a Espanha não pode evitar essa aliança, está condenada a estar aliada com a França, mas é um perigo, porque é a França republicana. Os valores daquela França nada tem a ver com a Espanha. A Espanha é uma monarquia absoluta. Católica, aquela era a França de Napoleão, não é? A Inquisição, tudo isso, ou seja, é uma aliança contra a natura, que foi ditada pelo facto de ambos serem inimigos da Grã-Bretanha, obviamente, mas Godoy percebeu que era perigoso tropas francesas virem para a Espanha. Em 1801 já não era possível. Mudou de opinião. Dizia eu que ele era responsável por falarmos da Guerra das Laranjas, ele terá cortado um ramo de laranjas para oferecer à sua rainha, dizendo, olha, isto afinal foi muito fácil. Ora bem, o professor José Hermano Saraiva dedicou um dos seus programas, já há uns anos, à questão da Olivença. Podemos, para já, recordar um pequeníssimo excerto para depois continuarmos a nossa conversa aqui. Em maio de 1801, o exército espanhol entra pela fronteira do Alentejo, conquista Olivença, mas é uma conquista pacífica. Ninguém deu um tiro, porque vocês reparem, a rainha de Espanha era mãe da rainha de Portugal. Foi tudo com boas maneiras. A única vítima foi um ramo de laranjas. Diante de Elvas, foi o Godoy, com a espada, cortou um ramo de laranjas e mandou oferecer à rainha Maria Luísa. Bom, por isso, os espanhóis falam disto com certo desprezo, dizem que foi a Guerra das Laranjas. E foi. Só que eles ficaram com a Olivença e a gente, quando assinou a paz, também a paz foi em junho. Já lhes disse, a guerra foi em maio e a paz foi em junho. Assinou-se ali a paz, à força, a gente comprometeu-se a fechar os portos aos ingleses e os espanhóis comprometeram-se a fazer-nos a paz. Entretanto, a gente concordou, pronto, Olivença ficava espanhola para todo sempre. As outras vilas tomadas pelos espanhóis foram todas devolvidas, mas Olivença não. Godoy gabava-se de ter conseguido enganar Napoleão com essa história da Guerra das Laranjas. Essa gravura representa o já generalíssimo tendo aos pés as bandeiras vencidas. Há ali mais uma gravura, lá está uma referência à vitória de Olivença. Bom, a verdade é que foi assim que começou a chamada questão de Olivença. A questão pode resumir-se assim. Nem Portugal, nem a Espanha cumpriram as obrigações do Tratado de Badajoz. Portugal não cumpre porque tínhamos obrigado a fechar os portos aos ingleses e não fechámos, claro, não fechámos, nem podíamos fechar. Como é que se podia fazer uma coisa dessas? A Espanha tinha-se comprometido a fazer-nos a paz e fez a guerra. Poucos anos depois, em 1808, um exército espanhol, aliado agora a um exército francês, o exército do Junot, invade Portugal com um plano
dividir Portugal em 3 partes. Lá em cima, o norte, era um reino da Lusitânia, era para o rei da Etrúria. Depois as províncias Trás-os-Montes e as Beiras, isso ficava em depósito, que era lá para servir de moeda de troca nos jogos que queriam fazer. E do Tejo para baixo era o Principado dos Algarves, para dar ao tal Manel Godoy. Como sabem, os franceses foram corridos, mas aí dá-se uma coisa grave. Exatamente por esta porta que estão a ver, entrou o general Beresford à frente de regimentos portugueses e retomaram Olivença. Só que, por ordem do Beresford, entregamos Olivença às autoridades espanholas e não às portuguesas. Napoleão foi finalmente derrotado, as potências vencedoras reuniram-se em Viena e ditaram aí uma nova ordem para a Europa. Ora bem, nos contratos de Viena foi formalmente reconhecida a nulidade do Tratado de Badajoz e o direito da pretensão portuguesa a Olivença. Bom, começam as negociações, mas entretanto a corte estava no Brasil e os portugueses apanharam Montevidéu. Montevidéu, que era uma colónia espanhola. Aí começa um contencioso novo. Os espanhóis dizem, está bem, a gente dá Olivença, mas vocês dão Montevidéu. Em Portugal diz-se, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é claro que tem, é claro que tem. E estávamos nisto quando vem a Revolução Liberal, o Brasil ganha a sua independência, o Brasil diz, não temos nada com isso, Olivença é uma coisa, Montevidéu é outra. O tempo foi passando e a questão nunca mais se resolveu. A Olivença de hoje é uma agradável cidade e faz-me lembrar uma azeitona. Uma azeitona que tem por dentro o velho caroço histórico português e por fora a polpa rica de uma agricultura em pleno desenvolvimento. Vejam esta pedra. Isto é uma oliveira, a oliveira de Olivença, as 5 quinas de Portugal. Uma rainha sentada, que é a Rainha Santa Isabel, e uma inscrição gótica que diz que este castelo começou a ser construído no ano 1306, reinava el rei Dom Dinis. Chamam-lhe aqui a pedra fundacional do castelo e é objeto de um verdadeiro culto cívico na cidade de Olivença. Vejam esta torre. É obra do rei Dom João II, o príncipe perfeito. É no período das negociações com os reis católicos. É o príncipe perfeito a afirmar: quem manda aqui sou eu. Ela inscreve-se num conjunto de um castelo mais antigo, o castelo que já vinha do tempo del rei Dom Dinis. Olhem aquele portal, a cruz de Cristo, as esferas armilares e as 5 quinas. É o palácio do Conde de Olivença. O Conde de Olivença era o valente Rui de Melo, esteve em Tanger com Dom Afonso V e depois o rei premiou-lhe os serviços fazendo-o Conde de Olivença. Um neto ou bisneto dele veio a ser Duque do Cadaval e é por isso que agora lhe chamam Palácio dos Duques do Cadaval. Mas ainda hoje é o mais nobre edifício da cidade,
Por isso é aqui o Ayuntamento de Olivença. Vejam este livro, é o próprio original do Fural Manuelino da Vila de Olivença, concedido pelo rei Dom Manuel em Santarém em 1510. Na última página lê-se claramente a assinatura El Rei. Reparem naquela bandeira da muito nobre, notável e sempre leal. Bom, lá diz cidade, mas então era Vila de Olivença. E reparem, sobretudo, no fecho da abóbada desta sala, que é a sala das reuniões do Ayuntamento de Olivença. Esta igreja de Santa Maria Madalena servia de sé à diocese de Ceuta. Como sabem, Ceuta fica em África, mas é uma fortaleza pequenina. Não havia ali maneira de arranjar rendas para sustentar o bispo. Então o rei de Portugal deu um certo número de terras aqui em Portugal para o bispo se poder manter. Vem depois um bispo de Ceuta que troca as terras lá do norte, lá no Bispado de Braga, por terras aqui em Olivença e constrói esta bela igreja. O construtor da igreja, bispo de Ceuta, é Frei Henrique de Coimbra. Pois a questão de Olivença é apenas esta. A vila foi portuguesa e deixou de o ser. O tempo foi passando e a questão nunca mais se resolveu. As potências de Viena garantiram, os ingleses prometeram, os espanhóis concordaram, mas os portugueses, com as suas questões internas, é que não fizeram nada. E o tempo foi passando. Ora, é bom que se saiba, o tempo resolve tudo, embora às vezes não resolva de acordo com o nosso desejo. E isso aconteceu em Olivença. O tempo já resolveu. O tempo já resolveu. Gonçalo Feio, concorda, independentemente de lhe apetecer algumas considerações relativamente às imagens que vimos, mas o tempo... Não, eu acho que o tempo não resolveu. Enfim, sem querer centrar a questão da Olivença num pormenor jurídico, que de toda a maneira é importante na mesma, porque a Espanha comprometeu-se... Do direito internacional. Do direito internacional público, enfim, é um dos pilares do direito internacional público, Pacta Sunt Servanda, os tratados são para cumprir. A Espanha comprometeu-se no Congresso de Viena a devolver o território de Olivença, estamos a falar de um território grande, aliás, a Portugal, coisa que nunca fez. 2 anos mais tarde torna a comprometer-se por acordo bilateral a fazer a devolução do mesmo território, nunca o fez. A questão de Olivença, como diz o professor José Armando Saraiva, é, a meu ver, e no Grupo dos Amigos de Olivença, tudo menos uma questão simples. É uma questão demasiado complexa até para, como eu disse, centrarmos isto apenas numa questão jurídica. Há aqui muito mais em torno. Há todo um legado de 208 anos de história por cumprir. Há um relacionamento bilateral entre as duas potências peninsulares, entre Portugal e o Reino da Espanha, que obviamente todos desejamos seja um relacionamento bom e profícuo, mas a questão da Olivença reveste-se de um caráter complexo porque mexe com muitas coisas ao mesmo tempo. A começar pela questão territorial em si. Portugal reivindica, e muito bem, a devolução de um território e a reintegração de um território que é um território vasto, é um território que é seu por direito e por direito histórico e não só, direito também de conquista e de expansão do território.
E o que o professor Germano Saraiva diz com alguma razão é que, de facto, da componente portuguesa, da parte portuguesa, pouco tem sido feito nos últimos 200 anos para, a nível oficial, para que este assunto seja debatido de uma forma clara, franca, sem receios e de uma forma aberta, não só a nível das chancelarias, mas a nível do poder executivo, do poder político e executivo. E esse debate tem faltado, coisa ainda mais estranha, quando neste momento, e é a primeira vez que isto acontece em muitos anos, Portugal e a Espanha partilham a sua presença em organizações internacionais de extraordinária relevância, na Organização das Nações Unidas, na NATO, primeiro nas Comunidades Europeias e hoje na União Europeia, onde este tipo de assuntos, que são assuntos que acontecem em muitas potências europeias, assuntos de disputas fronteiriças, são resolvidos aberta e francamente, sem sequer haver recurso enfim, à agressividade, à violência física, a operações militares, nada disso. Peço desculpa de o interromper, mas é assim, também é sabido que o Salazar e Franco relacionavam-se muito bem. Porquê é que não terão resolvido a questão nessa altura? O que me é dado a entender da postura que na altura o Presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar, teve, foi a prudência que era muito conhecida nele, prudência que depois se confundia com alguma inoperância tibieza. E alguma tibieza, porque, segundo revela, inclusivamente, o professor Freitas do Amaral, recentemente, Franco teria, inclusivamente, sugerido a Salazar uma ocupação discreta do território sob o pretexto de manobras militares, etc., e que, na altura, o Presidente do Conselho não aceitou. Não aceitou porque temeu tratar-se de uma armadilha política ou que depois, mais tarde, Franco pudesse querer cobrar, enfim, um suposto favor que a Espanha estaria a fazer a Portugal. Essa é capaz de ter sido. Professor António Ventura, é capaz de nos explicar esta coisa do Tratado de Badajoz que nós parece que assinámos contrariados. Depois o Congresso de Viena, o compromisso que a Espanha só assina anos mais tarde. Bem, é uma questão, é quase uma novela. Pois, exatamente. Convém não esquecermos uma coisa. As negociações em Badajoz são feitas ao mesmo tempo que a guerra decorre. Isto é, quando a guerra começa, o nosso ministro Luís Pinto de Sousa vai para Badajoz e começa a negociar com Godoy e com Luciano Bonaparte, embaixador de França em Espanha e representante dos interesses franceses. São dois tratados, não é um tratado, mas dois tratados que são assinados em Badajoz. Um tratado com a Espanha e um tratado com a França. Napoleão tinha dado instruções estritas, rigorosas ao irmão sobre a forma como Queria que tudo fosse feito. E o que se vê na documentação existente e abundante sobre as negociações é que Luciano negociou por conta própria, esperando beneficiar financeiramente das negociações, porque era prática corrente nessa época o benefício pessoal nestas negociações. Mas também esperava que em todas as negociações. Sim, não era só. Estou a lembrar, por exemplo, numa negociação para um casamento entre príncipes, havia sempre prendas dadas aos nobres, de um e do outro lado. Aos negociadores. Como fazendo parte, vá lá, de... Não era considerado corrupção. Não, de forma nenhuma. Era uma prática corrente. Ora, sucede que, quando as negociações começam, a guerra está a decorrer ainda. Porque é evidente, se Olivença foi tomada sem um tiro, se Jerumanha foi tomada sem um tiro, foram disparados tiros, houve mortos, houve baixas de um e do outro lado. Campo Maior esteve cercada durante 2 semanas, recebeu mais de 9.000 granadas de artilharia que destruíram grande parte da vila. Quando o Campo Maior se rende, praticamente não havia já peças de artilharia montadas em condições de disparar, não havia munições, enfim. Foi, aliás, o único momento em que os portugueses resistiram e se portaram bem. Os outros combates foram coisas miseráveis, não é? O combate da Rocha, o de Flor da Rosa, foi uma coisa perfeitamente... Tropas muito desorientadas. Desastrada, mal comandadas, fundamentalmente mal comandadas. Não é? Aliás, o mesmo oficial que comandava em Rocha, comandava em Flor da Rosa, o coronel Carcamo Lobo, e foi uma coisa catastrófica mesmo. Portanto, os ingleses nisso... Catastrófica. Não é? Agora, o que sucede é que quando o Campo Maior cai, Luís Pinto de Sousa já não tem mais nada onde se agarrar. Isto é, enquanto a guerra decorre, é sempre possível manobras dilatórias, é possível, enfim, agora não há nada, o descalabro foi total. O que é que podemos fazer? E é muito curioso, há uma exigência primeira que Manuel Galay faz a Luís Pinto de Sousa,
que é a exigência não só de Olivença, mas de Elvas, Campo Maior, Jurumanha, e ele fala nos territórios a leste do Guadiana, não fala só em Olivença. O que é uma coisa extraordinária, quer dizer, isso envolvia uma boa parte do Alentejo. Claro. E depois há uma carta de Godoy para o rei, para Carlos IV, que eu refiro no livro, Exatamente. em que ele diz: imagine, Vossa Majestade, que o pobre do Luís Pinto acreditou que eu, nas exigências absurdas que eu fiz. Mas é preciso pedirmos muito para ficar com pouco. Isto mostra também... O pouco era Olivença. Era Olivença, obviamente, não é? É claro, Luís Pinto Sousa envia para Lisboa informação sobre as exigências, quando os espanhóis não queriam coisa nenhuma aqueles territórios todos. Queriam era Olivença, obviamente. E o príncipe regente, mais tarde Dom João VI, aceitou ou nem teve... Estes tratados, Napoleão não aceita os tratados, imediatamente. Aliás, rejeita-os. Aliás, os tratados são assinados, a data é uma data que é forjada, porque Luciano Bonaparte, sabendo que vinha um emissário pessoal do irmão a caminho de Badajoz, Que ele temia. Antes que ele chegasse, ele assinou O tratado com uma data anterior, para poder dizer que estava tudo já negociado. Napoleão não reconheceu nem um tratado nem outro. Tanto que pouco tempo depois, um mês depois, Napoleão exige uma nova invasão de Portugal. Nomeadamente que as tropas do general Leclerc, que estavam prontas para invadir Portugal e não invadiram. Mais uma vez se mostra que Godoy Vacilou. não estava nada virado para que os franceses entrassem em Portugal. Ele queria claramente resolver a questão só com tropas espanholas. E Godoy opôs-se a uma nova invasão e Carlos IV, sobretudo, opôs-se a uma nova invasão. Claro, o que se passa nessa altura é que, a nível europeu, há outras negociações muito mais importantes para a França do que o que se passa aqui. As negociações com a Grã-Bretanha que vão levar à paz da Amiens. E, portanto, em Viena... Há depois um outro momento. O professor Germano Saraiva falou há pouco na Guerra Peninsular. Há um momento que é fundamental e eu não posso deixar de referir uma figura notável da nossa história, o Duque de Palmela. Dom Pedro Sousa Holstein, futuro Duque de Palmela, que é uma figura notável e, como normalmente acontece com essas figuras notáveis, está esquecida. Está esquecida. Porque nós gostamos de exaltar figuras de segundo plano ou figuras irrelevantes, mas aquelas figuras de facto notáveis, de grande dimensão, talvez porque haja quem tema o contraste com a sua mediocridade, Dom Pedro Sousa Holstein, quando esteve em Cádiz, primeiro em Sevilha, depois em Cádiz, entre 1809 em Sevilha, depois 10 em Cádiz, no assédio a Cádiz, quando os franceses assediavam Cádiz, e ele era representante de Portugal junto da Junta para o pleonasmo de Cádiz, ele tentou até 1811, até que esteve em Cádiz, tudo para a devolução da Olivença. Na sua correspondência, tanto para Lisboa como para o Rio, a questão da Olivença está sempre presente, no momento em que a guerra está a decorrer ainda, está a decorrer. E ele tentou tudo por tudo para que a Espanha devolvesse, e há momentos em que se vê na correspondência que quase que conseguia um acordo, mas a questão era muito complicada, a guerra estava a decorrer, a América estava revoltada, era tudo muito confuso. Em Espanha, quem é que mandava em Espanha? Fernando VII estava detido em França. Havia uma junta, a junta de Cádiz, que tinha mais poder que a própria regência. As cortes estavam a trabalhar, estava-se a construir um Estado liberal em Cádiz, não é? Era tudo muito complicado. Peço-lhe desculpa, mas vamos ao Congresso e àquela história meio esfarrapada do Uruguai, da nossa ocupação de Montevideo, que os espanhóis terão utilizado como desculpa também. Bem, as questões são bastante complexas, não é? Eu sei, ficaríamos demorosas de explicar aqui, mas o que sucede com a derrota de Napoleão, com o regresso de Fernando VII ao trono de Espanha, Fernando VII está confrontado com uma sublevação generalizada da América. É preciso recuperar o controle da situação. Há uma aliada que ele tem ali, que é a irmã, Carlota Joaquina. Carlota Joaquina, que tentou ser regente, ou na América ou aqui em Espanha, e Carlota Joaquina, habilmente, era uma mulher também, contrariamente àquilo que muita gente diz, uma mulher com uma visão política bastante clara das coisas.
E ela aproxima-se, ela que tentou... Alguns documentos fazem Sim, a correspondência. trazem-nos como se uma tonta se tratasse Não, de forma e nenhuma, tonta de forma tinha pouco, nenhuma. não é? Não, é justamente o contrário. Era uma mulher de uma finura em termos políticos, porque ela tinha Sagaz. que lutar contra o marido, O Dom João VI. sempre, desde 1806, desde a chamada conspiração dos fidalgos. Depois, na América, a situação complexa na América, os seus partidários aqui em Espanha... E sustentar as diferenças dos dois filhos, não é? Do Dom Pedro e do Dom Miguel. que nessa altura não eram visíveis ainda. Exato. Mas mais Mais tarde sim. foram. Naquela altura não. Agora o que sucede é que ela tenta, de facto, aproximar-se do irmão de Fernando VII, diz-lhe, se tu queres resolver a questão aqui, tens que enviar tropas para esmagar a revolta e o Brasil pode ser uma base para isso. E o Brasil e a Banda Oriental. Justamente a Banda Oriental, a margem oriental do Rio da Prata, onde está Montevideo. Montevideo é parte dessa região. E ela vai negociar depois, com o irmão, o casamento de duas filhas, com o próprio irmão, com o Fernando VII, e com o outro irmão, Dom Carlos Maria Isidro. Esses casamentos, de facto, vão acontecer. A aproximação parece estar feita. A questão do Olivença talvez se pudesse resolver assim, simplesmente dá-se a invasão da Banda Oriental por parte dos portugueses, a tomada de Montevideo em 1816, porque de facto os portugueses não podiam permitir mais as correrias dos independentistas uruguaios, de Ártigas, etc., que ameaçavam as fronteiras brasileiras. O próprio Cabildo de Montevideo pede ajuda aos portugueses. Os portugueses entram em Montevideo com o beneplácito das autoridades locais de Montevideo, só que os espanhóis não viram isto com bons olhos. Claro. E já tinha sido assinado como um Tratado de Viena, Já tinha sido assinado. Pois. onde a Espanha se compromete a devolver Claro, o território. portanto, isto agrava a questão ainda sim. mais e faz com que os espanhóis não devolvam de facto e as relações pioram durante ali uns 2 anos. Já vamos regressar a Olivença. Isto o tempo passa com uma celeridade. Queria falar, ainda que nos desse a conhecer um pouco o grupo. O grupo dos Amigos da Olivença. Eu sei que os estatutos durante o Estado Novo não conseguiram se ingrar. Sim, enfim, foi preciso muita habilidade dos dirigentes dos corpos sociais do Grupo dos Amigos da Olivença, fundado em 1938, para sequer pôr o grupo a funcionar e pô-lo de pé de uma forma mais ou menos, pelo menos que não causasse atritos, ou que o governo da altura não entendesse que o grupo seria uma espécie de um pretexto para fazer contracorrente. O Grupo dos Amigos da Olivença é um grupo que tem 70 anos, foi fundado em plena Guerra Civil de Espanha. Há uma preocupação de alguns dos seus fundadores... Estamos a falar de 38. 38. Há uma preocupação de alguns dos seus fundadores, que aliás é explícita, do próprio Ventura Ledesma Abrantes, com a segurança dos oliventinos. É preciso não esquecer, toda aquela zona da Extremadura foi palco das maiores atrocidades durante a Guerra Civil. E, pelo Grupo dos Amigos de Olivença, passaram das figuras mais curiosas e até distintas da sociedade portuguesa do século XX. Desde o professor Hernani Cidade. Desde o professor Hernani Cidade, a Jaime Cortesão... Até Humberto Delgado. Até Humberto Delgado e até o professor Queiroz Veloso. Enfim, passaram a figuras distintas da sociedade portuguesa no século XX. Deixe-me dar um salto para a atualidade, tanto quanto possível, relativamente ao grupo. Incomoda-vos, pergunto, ao grupo enquanto instituição, serem considerados persona não grata pelo município de Olivença? Parece que falar não, nasce... absolutamente nada. Absolutamente nada. Aliás, há alguns de nós da direção que até tomamos essa distinção como tão honra, porque trata-se de um equívoco e de um exagero de alguém, no caso do Ayuntamento de Olivença, que teve uma reação de todo exagerada e deslocada, que não faz sequer qualquer sentido. Aliás, na direção do Grupo dos Amigos da Olivença e nos corpos sociais que fazem parte, que estruturam o grupo, acontece uma coisa muito curiosa, é que provavelmente o Grupo dos Amigos da Olivença será a única organização de caráter político que existe em Portugal que conta nos seus corpos sociais com indivíduos de todos os quadrantes políticos. Por exemplo, na direção temos desde monárquicos a republicanos, a homens de esquerda, a homens de direita, e temos muito orgulho nos debates internos que temos nas nossas reuniões, porquanto conseguimos aprender todos muito uns com os outros. Mas nem sempre serão pacíficos, naturalmente. Nem sempre serão pacíficos, mas há um objetivo comum. Há um objetivo comum, que é um objetivo nacional para nós, e que superintende todas estas questões ideológicas. É muito curioso, o próprio vice-presidente do Grupo dos Amigos de Olivença é alguém que está nos antípodas da
da minha convicção política, e há um entendimento perfeito. Há um entendimento perfeito e julgo que isto também traduz um pouco a forma como nós entendemos aquilo que é a questão da Olivença, que é uma questão nacional, não é uma questão que se possa cingir a questões partidárias ou ideológicas. Apesar de tudo, muito pouco conhecida de espanhóis e de portugueses. Eu julgo que, de resto, que se pode dizer que a história da Olivença, sendo assim tão mal conhecida como é pelos portugueses, se calhar ainda menos pelos espanhóis. De qualquer forma, ciclicamente, por volta do 1º de dezembro, fala-se de Olivença, muito, diga-se, pelas ações que o Grupo dos Amigos da Olivença promove há já muitos anos. As primeiras imagens que vamos ver datam, de resto, não têm som, dos anos 60. Membros do grupo dos Amigos de Olivença foram detidos em Espanha. As autoridades espanholas acusam-nos de distribuir folhetos a reivindicar a soberania portuguesa sobre a cidade. O enviado especial da RTP Olivença, Cesário Borga, assistiu a tudo. Estes são os 3 portugueses que ontem estiveram detidos em caças pela polícia espanhola. O quarto elemento à direita é o advogado dos Amigos de Olivença. O incidente deu-se depois de uma tentativa durada para entregar uma carta aos ministros. Aos servicios de la Junta. Vale. Si es posible. Yo le digo ahora algo, ¿de acuerdo? ¿Eso de Olivença qué? ¿Dos olivos, aceite, eso? No, Olivença, cidade Olivença de Extremadura. Que la entregue la delegación. Não é possível. As detenções foram efetuadas quando os portugueses distribuíam a carta na via pública. A polícia revistou-os de mãos contra a parede. Não havia qualquer manifestação, não havia cartazes, não havia barulhos, não havia megafones, nada disso. As autoridades policiais sabiam quem nós éramos, o que estávamos ali a fazer, porque desde às 2 horas que ali nos tínhamos identificado, designadamente juntos jornalistas, e houve ali uma intenção de humilhar cidadãos portugueses e cidadãos europeus, e por essa via, estamos certos, tendo em conta exatamente a questão que ali nos levava, houve a intenção nítida de tentar amesquinhar, de tentar intimidar a posição portuguesa, Portugal, portanto, no que se refere ao litígio que necessariamente opõe Portugal e Espanha, que é o litígio sobre a Olivença. Estas imagens foram captadas depois da revista policial. A polícia impediu, com alguma dureza, a equipa da RTP primeiro de se aproximar, depois de filmar. Cesário Borga, RTP, Cáceres. Em Olivença, a população nem quer ouvir falar de quaisquer pretensões portuguesas. Depois da Espanha ter anexado a cidade, muitos portugueses saíram de lá, sendo substituídos por espanhóis. E os espanhóis da cidade querem que Olivença seja espanhola. Os habitantes da cidade de Olivença não veem com bons olhos deixarem de ser espanhóis e passarem a ser portugueses. As pretensões do grupo de Amigos de Olivença são consideradas descabidas por estes espanhóis que não se sentem minimamente ligados a Portugal. Reclamam que as suas raízes são espanholas, que há um modo de vida e costumes próprios e que se vive melhor do que no país vizinho. Creo que el transcurso de la historia debe seguir hacia adelante y no hacia atrás. ¿No sería mejor? No lo sabemos porque a lo desconocido no lo sabemos, pero pienso que como estamos de todas maneras con la Europa unida sin fronteras, no tiene sentido que andemos con pueblos de un lado para otro, ¿no? Votar para Portugal, no, nosotros somos españoles, no creo. Prefiero ser español. Ya está protestando. ¿No pensó que sería mulher? No. Vamos, yo por lo menos no. ¿Por qué? Porque, no sé, pues nos puede pasar como en otro país cualquiera, ¿no? O sea, nos llevamos bien, estamos todos bien, contentos, conformes con ir para allá, venir para acá, pero vamos, pero de pasar a Olivença a ser portugués, no. Se vive mejor aquí en España que en Portugal. A nosotros, vamos. Estamos acostumbrados ya. Yo estoy jubilado ya. He conocido a toda la gente española y ya pues no. Mi país era español y eso español. De Portugal nada. Aquí en Olivença. Nací aquí, tenho que morrer aquí.
espanhóis. Sou filho de espanhol e tenho que ser espanhol. Claro, não? Olivença está sob a alçada de Espanha desde 1801, mas nunca houve o reconhecimento desta situação por parte de Portugal. Exemplo disso é o facto de, nos mapas oficiais, não vir assinalada esta parte da fronteira, conquistada aos mouros por Dom Afonso Henriques e ocupada pelos espanhóis a quando das invasões napoleónicas. O Congresso de Viena reconheceu o direito de Portugal sobre Olivença. Mas, passados 200 anos de ocupação espanhola, já ninguém se sente português. Restam apenas os inúmeros monumentos que dão o passado à cidade e que mostram que, em tempos, Olivença foi portuguesa. É claro que esta amostragem a estas pessoas que foram entrevistadas na rua, isto não tem peso científico. De qualquer forma, em 2001 foi feita uma sondagem e, em caso de referendo, 95% da população optaria por cidadania espanhola. 6% consideravam ainda que havia uma aproximação aos usos e aos costumes portugueses e só 1% optaria pela cidadania portuguesa. Eu sei que isto não tem a ver com os seus estudos, professor António Ventura, mas gostava de saber a sua opinião relativamente a esta sondagem. É natural este resultado? É natural, é evidente que sim, porque passaram-se 200 anos. É evidente que as pessoas vão... Muitas pessoas saíram. Há pouco falou-se no tempo Salazar e Franco. Pois, justamente em Olivença, toda a gente afirma que o período de espanholização mais intenso de Olivença foi durante o regime franquista. O que não deixa de ser curioso. Não deixa de ser curioso. É evidente que a Olivença foi castelhanizada. É verdade. Isso tem a ver com uma política geral do franquismo, de apagar as diferenças. Não é? Através das migrações internas. Claro, claro. Os funcionários públicos, etc., os professores, tudo isso. E depois o próprio tempo se encarrega de apagar as reminiscências que ficam. Se não são conservadas na família, depois na escola, no trabalho, etc., na rua, nos bairros, é natural que isso aconteça. Contrariamente a outras comunidades por essa Europa fora. O que se passa aqui passa-se em toda a Europa. Em toda a Europa, se nós olharmos para a história do século XIX e do século XX, na Europa, foi uma história de fazer e desfazer fronteiras. Até agora, quem é que pensava, há 15 anos atrás, que íamos assistir a uma redefinição de fronteiras na Europa? Exatamente. E estas questões colocam-se hoje ainda em vários pontos da Europa. Nós encontramos, por exemplo, comunidades polacas, e de que maneira nos países bálticos, na Ucrânia, na Bielorrússia, por todo o lado, até na Hungria. Encontramos comunidades polacas, não é? E vice-versa. É uma confusão enorme, muito complicada, mas que tem a ver com o fazer e refazer. Isso não tem a ver com o direito. Tem a ver com a força. Se nós olharmos... Desculpe, se nós olharmos para Viena... Foi a força dos que venceram Napoleão, que redefiniu o mapa político da Europa que Napoleão tinha definido também pela força. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, foi a força. Os vencedores impuseram aos vencidos um novo mapa político da Europa, cortando e cozendo em função dos seus interesses. A mesma força que a economia hoje tem. Também. Pergunto-lhe, não os preocupa as imagens que vimos, aquelas entrevistas de rua e esta sondagem de 2001? Não, porque olha, a primeira coisa que nós temos de perguntar é quem são os oliventinos hoje. Porque os oliventinos hoje, nós sabemos que apenas 30% da população do território de Olivença, atenção, Olivença é um território grande, não é apenas a vila de Olivença ou cidade de Olivença para os espanhóis, nós sabemos que apenas 30% hoje são descendentes diretos de portugueses e mantêm até, muitas destas famílias mantêm até alguma tradição em falar português, pelo menos no seu espaço familiar, no espaço público. Mas era preciso ir à procura deles, não é? Nós conhecemos muito. Não, a associação é natural, agora não dava para a sondagem. Claro que sim. Depois, isto levanta outro tipo de problema, não é? Levanta o problema de uma hipótese de um referendo. A hipótese de um referendo é absurda. É absurda à luz da Constituição da República Portuguesa, e ainda bem, porque são 2 para amanhã, teríamos madeirenses, algarvios, transmontanos a querer promover uma secessão do Estado português. Mas, sobretudo, quem não quer ouvir falar de uma escolha, da escolha da vontade popular sobre a soberania do território olivense é a própria Espanha. Porque se um dia a Espanha permitir a realização de um referendo em Olivença, levantam 6 milhões de catalães, 4 milhões de bascos, 6 milhões de galegos a dizer não, então nós também queremos. Portanto, a Espanha nem sequer quer ouvir falar disto.
Disse um dos populares que foi entrevistado um argumento que é muito utilizado em Espanha, que é isto é uma questão histórica, é uma questão anacrónica, é uma questão que não faz sentido, já tem 200 anos. É engraçado porque a Espanha mantém esta posição quando se trata de analisar as justas, para nós justas, pretensões portuguesas à soberania do território da Olivença, mas não tem a mesma postura em relação a Gibraltar. E, portanto, a Espanha considera anacrónicas as pretensões portuguesas e considera atualíssimas as pretensões próprias que tem em relação a Gibraltar e do Rochedo, na qual, enfim, é uma opinião, obviamente, se calhar enviesada, mas muito minha também. A Espanha, então, em relação à questão de Gibraltar, não tem qualquer direito. Enfim, os tratados de Utrecht, a Espanha vendeu aquilo duas vezes, enfim, uma coisa um bocado estranha. Mas este tem sido o argumento de não pode haver uma decisão sobre a soberania da Olivença, porque a Espanha nunca admitirá nunca admitirá uma consulta popular. Portugal também não o faz, porque Portugal, explícita e tacitamente pelo menos, admite-o através da sua legislação fundamental, do artigo 5º da Constituição da República, que aquele território é um território de soberania portuguesa, e, portanto, andamos todos assim nesta chove, não molha, mas continua a ser uma questão incómoda. Continua a ser uma questão incómoda num relacionamento que se deseja aprofundado, aberto e franco entre os dois Estados. Dr. Ventura, queria lhe perguntar, em sua opinião, por um lado, porquê é que esta questão ainda não está resolvida? Por outro lado, os monumentos os nossos monumentos, os que lá deixámos, estão extremamente bem preservados e, contrariamente ao que aparentemente há pouco dizíamos, eu tive conhecimento que há um jardim que chamam o Jardim dos Pintacilgos, quando os espanhóis não têm pintacilgos, têm jilgueros, não é? Portanto, há preocupação em ir conservando qualquer coisa, se calhar não o essencial, mas... Não, de facto são situações curiosas, não é? Porque se nós entrarmos na Biblioteca de Olivença, a secção portuguesa é enorme e eles fazem muito gáudio em ter, de facto, obras atualizadas de português ou o ensino de português nas escolas, não é? Portanto, é de facto uma situação muito curiosa que carece de ser olhada e estudada com cuidado, com prudência, de uma forma avisada, não emocional, no mau sentido da palavra, não é? Mas no sentido de evitar problemas que seriam mais negativos do que positivos, não é? E perturbar as boas relações. Há a questão jurídica, e tudo isso, eu tenho uma visão muito pessimista dessas coisas, não é? Como há pouco já referi. Para mim, os últimos 2 séculos são de afirmação da força sobre o direito. Ainda hoje assistimos à secessão de partes de um Estado e à formação de novos países impostos pela força e não pelo direito. Não é? Hoje é dos nossos dias, não é? Portanto, eu creio que estas questões são questões muito complicadas, não é? Eu queria vos dar conta, naturalmente, se calhar o grupo dos Amigos da Olivença tem conhecimento disto, mas li o general Loureiro dos Santos, que já aqui esteve, nosso amigo, já tem escrito várias vezes sobre a questão da Olivença e preconiza algumas medidas, nomeadamente porque aquela constitui uma micro-região específica com características distintivas, até relativamente a Portugal e a Espanha. Então as medidas são afastar de todo soluções radicais, antes uma aproximação, como dizia, uma aproximação gradual e soft, como ele diz, com tónica na cultura. Permitir que os oliventinos optem por uma dupla nacionalidade, que seja autorizado o ensino do português no espaço público e admitir uma soberania partilhada pelos 2 países enquanto região especial, e até podia ser considerado um exemplo de amizade e cooperação. Pergunto, o grupo, agora já não o Gonçalo Feio, o grupo concordaria com esta tranquilidade que o general Loureiro dos Santos propõe? O grupo concorda, aliás, o grupo propõe há muitos anos que todo este assunto tem de ser um assunto tratado, para já, por via pacífica e por via da negociação e da negociação diplomática. O Grupo dos Amigos da Olivença preconiza algo muito semelhante a isto. Aliás, o ensino do português já não é necessário defendê-lo, que já existe.
Já existe. Aliás, existe desde há 2 anos uma Não, associação... a permissão de utilização do português no espaço público era um pouco mais... Sim, mas o espaço público, enfim, do nível, enfim, a utilização do português a nível formal, esse ainda não é utilizado. Mas sim, de facto, é uma sugestão boa que nós acolhemos na altura em que o Sr. General publicou estes seus artigos. Agora, o que nós proporíamos também era a existência de um período de transição não inferior a 3, não superior a 5 anos, em que toda esta transição de soberania pudesse ser feita numa primeira fase, num espaço de 5 anos, pudesse ser feita numa soberania compartilhada e ao fim do qual essa soberania reverteria de Espanha para Portugal. Portanto, tudo isto feito de uma forma negocial, aberta, diplomaticamente correta, juridicamente correta e pacífica. Porque não se pense nunca que o Grupo dos Amigos de Olivença tem alguma espécie de alguma pecha contra a Espanha ou que queremos prejudicar as relações entre Portugal e Espanha, nada disso, longe de nós. O que gostaríamos era que, de uma vez por todas, a questão de Olivença fosse posta em cima da mesa das negociações. Todos os anos há cimeiras luso-espanholas, o assunto nunca é falado. E enquanto o assunto não for resolvido, existirão sempre problemas no relacionamento entre Portugal e Espanha. O historiador António Ventura Passo, também, numa frase ou naquilo que achar necessário, isto é para perdurar pelos tempos fora esta situação, esta questão, não é, a resolução não se descortina? Eu não posso dar uma resposta, sim, se não. O que a história nos tem ensinado relativamente a... Vamos lá ver, a situação entre Portugal e Espanha é uma situação muito especial. Quer dizer, é muito diferente daquelas outras situações que eu há pouco referi. Poderia referir o caso de Chipre ou outros casos, não é? Que são completamente diferentes, porque há uma conflitualidade entre as potências envolventes, o que não acontece aqui entre nós. O que facilita as coisas e dificulta também. Exatamente. Facilita porque o entendimento seria mais fácil, dificulta porque toda a gente subia para o lado e prefere deixar andar que um dia, eventualmente, não se há de resolver. E eu penso que será um pouco isso, não é? Muito bem. Está respondido. Meus senhores, muito obrigado. Foi um gosto tê-los cá. Quanto a si, encontramos-nos na próxima semana. Muito obrigado.